Chegamos agora a uma da parte mais importante desse curso. Como coletar os dados em campo. Vamos falar de cuidados e boas práticas durante a execução do levantamento. O primeiro de tudo é planejamento. Qual a finalidade da execução do seu levantamento? É uma modelagem 3D? Então vem a seguinte pergunta. Qual é o nível de detalhamento requisitado? Então, dependendo do nível de detalhamento, nível de precisão especificada no projeto, você precisa escolher um laser scanner ideal para você utilizar, ok? Então, o nível de detalhamento é diretamente relacionado à velocidade de captura, ou seja, a densidade da nuvem de pontos que o laser scanner gera. Então, temos laser scanners de até de 150 mil pontos por segundo, que são laser scanners de entrada, até o caso do RTC 360, que é o topo da gama, coletando 2 milhões de pontos por segundo, uma nuvem de pontos extremamente detalhada. Então você precisa escolher aquilo que vai de acordo com a sua necessidade. A segunda opção também é o tool virtual. Esse tool virtual que vai ser gerado, ele precisa ficar online ou é para uso local? Ele pode ser gerado para ficar só numa máquina, por exemplo. Cada um tem a sua particularidade. Por exemplo, o tool virtual online, você tem que usar Matterport, que ela tem uma plataforma de visualização totalmente digital. A gente vai falar dela mais para frente no curso. E se for para uso local, você pode usar os laser scanners da Leica, que geram um arquivo chamado LGS, por exemplo, que é um arquivo de visualização gratuito, onde tem as fotos e também a nuvem de pontos para você tirar medidas. Então, tudo isso você precisa colocar na balança na hora de escolher um laser scanner ideal para o seu levantamento. Qual a precisão especificada em projeto? Isso é muito importante, porque vários laser scanners no mercado e cada um com uma precisão relativa a ele próprio. E também qual tipo de laser scanner que você vai utilizar, um estático ou um cinemático. Lembrando aquilo que a gente falou no começo desse curso, o laser scanner estático gera uma nuvem de pontos estruturada, ou seja, você consegue gerar relatórios de precisão. E eles são mais acurados também. E o laser scanner cinemático gera uma nuvem de pontos não estruturada. Então, o que você vai entregar para o seu cliente? O que ele pediu de você, que você pode escolher entre um laser scanner estático, que não é tão produtivo, mas é mais acurado, ou o laser scanner cinemático, que é muito mais produtivo, só que gera nuvem de pontos não estruturada. Então, isso tudo deve ser colocado na balança. Esses fatores importam na hora de você escolher qual laser scanner utilizar. Isso vai diretamente ao encontro de qual scanner você vai alugar ou qual scanner você vai adquirir, dependendo das suas aplicações e necessidades. Tá? Como calcular o tempo? Então isso aqui é uma coisa importante. Esse site é chamado ScanPlan, é um site gratuito e você consegue aqui, a gente jogou uma planta baixa lá, você consegue colocar o tempo que cada escaneamento vai levar. Aqui eu coloquei usando o Matterport Pro 3 de exemplo, 20 segundos, 40 segundos na densidade média e 1 minuto na densidade alta. Você consegue ir marcando dentro de uma determinada planta baixa as posições que você vai ficar. Aqui é um ambiente que eu conheço, então é uma coisa que a gente até recomenda, né, caso seja possível você fazer uma visita prévia àquele local. E aqui a gente consegue posicionar o scanner de acordo com a necessidade. Então aqui foi a cena 1, a cena 2, e ele vai somando aqui embaixo o tempo de captura de cada, o tempo de captura total gasto pelo seu levantamento. Então aqui 40 segundos, 1 minuto, 3 cenas feitas. Aqui uma coisa interessante, eu vou abordar no próximo slide também, quais são os locais onde você vai posicionar o scanner para ser o mais produtivo possível. Então ali, por exemplo, nesse local onde eu dei um clique para ficar essa cena, eu estou até grifando que a minha intenção era coletar os pontos que ficaram atrás dessa bancada aqui. Essa bancada é um ponto de oclusão. Então, a posição do scanner aqui não via o que tinha aqui atrás, essa bancada tampou totalmente. Então você precisa posicionar o scanner de modo que ele veja essa parte aqui de dentro e gere o dado 3D, por exemplo, dessa quina aqui, no chão. Tá? Então são várias coisas que você deve levar em consideração na hora de posicionar o scanner e é uma coisa que a gente vai conversar nesse curso também. Então aqui eu fui clicando nas posições onde o scanner deve estar. Aqui, por exemplo, por que eu coloquei um scanner próximo ao outro? Porque aqui é uma transição de ambientes. Eu estou indo do ambiente A, vamos chamar assim, né, que é aqui o hall de entrada, para o ambiente B, que é a sala de reuniões ali na Guandaline.
E o batente é um ponto crucial na junção dos dois ambientes. Se eu não fizer a junção desses dois ambientes de maneira correta, a minha parede fica torta. Tá? Então você pode ter uma parede aqui retinha e a outra parede torta, porque a junção entre os dois ambientes não ficou legal. Então tenha muito cuidado na hora de você juntar ambientes, na hora de subir a escada também, são locais críticos. Batentes e escada são os locais que você deve tomar o maior cuidado dentro do levantamento com laser scanner. E essa ferramenta, você pode subir qualquer planta baixa, aqui uma planta baixa da Matterport, mas pode ser um print de uma planta baixa em DXF, DWG, etc. E você consegue planejar o tempo que você vai gastar em escaneamentos ali no seu projeto. Você pode também colocar aqui, nessa parte de tempo, em vez de ser os segundos de cada cena, você pode colocar também o tempo contando a cena e o deslocamento. Por exemplo, são 20 segundos que o scanner gasta, é o tempo que aparece na tela dele ali, mais 15 segundos, vamos colocar assim, de deslocamento entre uma cena e outra. Então, meu tempo total para fazer a coleta de uma cena é 35 segundos, na densidade baixa aqui, ou padrão. Então, por exemplo, 35 segundos. Você pode colocar esses 35 segundos aqui, e agora ele vai passar a contar o tempo usando o deslocamento também. Então você vai ter um tempo total de tempo que vai demorar para fazer a captura da cena, mais o tempo que vai demorar de deslocamento entre uma cena e outra. E assim fica muito mais acurada a sua medição de tempo. Ok? Então, como posicionar o scanner em campo? Aqui, agora eu vou dar dicas de onde você posicionaria o scanner para executar um levantamento. Como, por exemplo, aqui é o primeiro andar ali da gondolina em posicionamento. O térreo, né, onde a gente tem as salas de reunião com o cliente, recepção, etc. A primeira cena a ser feita é aqui na entrada. Cena número 1. Por quê? Aqui nós temos a visão para o lado de fora, que é esse local aqui, e é aquilo que nós chamamos de pontos de decisão. Tá? Por que isso é importante, Pedro? Porque são locais onde você consegue ver mais de uma opção de caminhamento. Então você pode vir tanto para a esquerda, como para a direita, como pode vir para casa, aqui para o pátio, como pode entrar na casa. Então esse ponto aqui é um ponto crucial no meu levantamento, porque de um local eu posso ir para 4 direções diferentes. Ok? Então sempre colete esses pontos de decisão, são fundamentais dentro do seu levantamento. Aqui eu vou fazer uma cena nesse local, porque eu já tenho a visão aqui da sala da recepção, para eu fazer uma cena aqui e fazer a junção dos ambientes que eu tinha comentado com vocês. Você pode tanto fazer uma cena aqui no meio, como vir para cá, que é mais um ponto de decisão, além de eu conseguir coletar essa quina aqui do canto. Ok? Esse ponto aqui é um ponto de decisão, porque eu consigo vir para cá, eu consigo vir aqui para dentro dessa sala, consigo subir a escada, consigo entrar aqui dentro. Então veja, esses locais de batente são fundamentais você coletar dentro do seu levantamento. Vou fazer mais uma cena aqui, para eu coletar o que ficou bloqueado pela bancada aqui da frente da recepção. Agora eu vou fazer uma cena bem aqui no pé da escada, e o motivo é justamente porque eu vou subir a escada no futuro. Eu tenho que vir nessa direção. Então eu já faço uma cena no pé da escada para garantir a verticalidade do meu levantamento. Então a escada é crucial para você ter a junção entre os pavimentos. Tenha muito cuidado na hora de você fazer a execução de levantamento na escada, ok? Uma cena aqui para eu juntar com a parte externa e uma cena aqui para eu pegar a parte de embaixo do canto. Uma cena nessa posição, porque aqui eu consigo ver sempre visão do futuro. Entrar dentro dessa sala de escritório, sair aqui, eu consigo entrar também nessa parte aqui para entrar no banheiro, entrar no estoque. Então veja, sempre você precisa posicionar o scanner em locais estratégicos, que você vai coletar um dado 3D de qualidade, mas que também te propicie a junção entre os ambientes. Então tenha esse cuidado na hora de planejar o seu levantamento. Na área externa, que você não tem tanto pontos de decisão assim, é necessário ter sobreposição. Lembra? Foi um dos pontos de que a gente falou no começo da aula. Então, o que eu recomendo aos colegas quando eu dou um treinamento para eles? Faça no máximo, em área externa, 10 passos. Por quê? Assim, você vai garantir uma boa sobreposição entre os escaneamentos.
Se você for mais que isso, aqui usando o Matterport, tá? Que é um laser scanner que tem um alcance menor na hora de fazer o levantamento. Para outro modelo de scanner, você pode dar até entre 15 e 20 passos, ok? Em áreas externas e que tenha bastante elementos em comum. Aqui no caso tem a parede, tem a fachada, então é um local mais controlado para outros scanners. E essa questão dos passos, mais que eu esteja falando isso para vocês, vai depender muito da realidade da sua entrega. Por quê? Se você tiver um tour virtual para entregar, não faça cenas muito longas, porque você vai ter igual no Street View, que você tem aqueles socos, né, quando você vai fazer a transição de uma foto para outra. Essa parte de onde posicionar o scanner é muito delicado. Sempre faça isso de maneira estratégica, ok? Sempre visando para onde você vai ir, de onde eu posso voltar. É muito parecido com topografia. Ré, estação e vante. Onde eu estou no momento, de onde eu vim e para onde eu vou precisar ir. Sempre tenha isso em mente na hora de executar levantamento com laser scanners também. Onde você está no momento, eu estou enxergando aqui por onde eu já passei e eu preciso enxergar por onde eu vou passar no futuro. Então sempre tenha isso em mente, você nunca vai errar, nunca vai ter erros humanos ali de estar faltando uma cena, não vai ter erro de alinhamento e o seu levantamento vai ser de alta qualidade. Aqui é o uso de campo de um laser scanner estático. Essa tela é do aplicativo Cyclone Field e cada bolinha vermelha dessa aqui é um lugar onde o scanner ficou parado. Esse traço vermelho que junta uma cena com a outra é chamado de link. Ok? Link ou junção, né, no termo em inglês ali. É como se fosse elos de uma corrente, tá? Por isso que tem esse nome de link. Você está juntando as cenas do seu levantamento, tá? E esse link é feito quando tem sobreposição entre essas cenas. Então veja, o caminhamento segue uma ordem lógica. Mesmo que às vezes não seja uma ordem numérica, não necessariamente isso aqui é o número 1, 2, 3, 4, 5. Ele pode ter começado aqui 1, 2, 3, 4, 5. Por algum motivo ele teve que voltar aqui para fazer o número 6 e o número 7. Não tem problema, desde que haja sobreposição dentro do seu levantamento. Isso é fundamental, ok? Então, veja, ele juntou todas as cenas dentro do meu levantamento e aqui, como esse aqui, por exemplo, não tem uma junção com as outras. Mas nada impede depois no computador de você juntar essas cenas, caso elas tenham sobreposição. Você fazer essas junções aqui, por exemplo. Essa junção com esse aqui, você vai criando novos links dentro do seu levantamento. Nada impede que você faça isso. Essa parte do aplicativo de campo é importante porque não é todos os laser scanners que têm essa visualização em campo. Essa é a vantagem dos equipamentos da Leica, por exemplo. Você consegue ter essa visão no local de levantamento e quando você faz isso que é chamado de pré-registro, em campo, você tem menos trabalho a fazer no computador, porque você já fez a junção das cenas no campo, no computador você só faz um ajuste fino. Então é muito importante você ter esse cuidado aí durante a operação de campo. Juntar as cenas, gerar os links de junção entre essas cenas aí, para que você tenha o melhor resultado 3D possível a ser gerado. Bom, Pedro, e se for um laser scanner cinemático, o que eu faço? Você caminha. Então veja, quando a gente estava falando do laser scanner estático, eu estava falando de posicionamento de cenas. Então uma cena, juntar com a outra, para você conseguir ter a transição entre os ambientes. O laser scanner cinemático não é assim. Com o laser scanner cinemático você apenas caminha no local. Então se você começar aqui no pátio, por exemplo, você vai andar no local e você vai estar capturando os dados 3D. E quando você chega no lugar que você não pode parar, você dá uma volta dessa maneira aqui. E assim você vai executando o seu levantamento com laser scanner cinemático. Veja, eu não estou simplesmente entrando e saindo de maneira brusca. Você vai fazendo as caminhadas de maneira suave, sem dar trancos no equipamento e também sem parar com ele de maneira brusca. Na hora de você fazer a transição de um ambiente para o outro, sempre volte o seu corpo de maneira completa. E assim você vai executando o seu levantamento. É assim que você vai executando o levantamento cinemático. O que é um erro no levantamento cinemático? Você está operando o equipamento e andar muito rápido. Você vira executando o levantamento dessa maneira.
Por que isso é um problema? A velocidade no levantamento cinemático é o que dita a densidade do seu resultado final. O quanto de informações você capturou. Se você andar muito rápido, o seu levantamento é menos denso. Quanto mais devagar você anda, maior vai ser a densidade do seu levantamento, maior vai ser a quantidade de detalhes que serão capturados. E também você vai diminuir a chance de ter um erro de caminhada. Por que isso é importante? No levantamento estático, se você coletar uma cena errada e ela não tiver junção de cenas, você pode apagar a anterior e fazer uma nova. Sem problema. O levantamento estático tem essa vantagem. Se tiver algum erro, você pode voltar lá, fazer algumas cenas complementares e acabou. O levantamento cinemático não é assim. Se você andar muito rápido, vou até deixar a caneta vermelha. Se você andar muito rápido, você pode dar erro de alinhamento. E a sua nuvem de pontos, acontecer isso aqui, ó, ir para o infinito. Então, tenha muito cuidado na hora de você fazer o levantamento com laser scanner cinemático. Então, caminhe numa velocidade normal ou até um pouco mais devagar se você quiser mais detalhamento. Sempre que você for entrar no ambiente, nunca entre e saia apenas, ok? Dê uma volta completa ali naquele local. Então você vai entrar aqui, faz uma volta e depois saia. Você já vai estar sendo mais rápido do que o levantamento estático porque você está caminhando. Então não tenha pressa. Esse é o segredo quando você está usando laser scanner cinemático. Não tenha pressa. Isso vale também para o levantamento estático. Faça com bastante cuidado, com bastante atenção e caminhe naquele local com calma e você vai gerar o dado 3D de excelente qualidade. Eu separei um vídeo para vocês verem uma operação de um laser scanner cinemático em campo. O que ele gera? Então, ó, aqui é um vídeo do canal da Leica. Ele está com o laser scanner para o BLK2GO e o que está mostrando ali no canto é a tela do levantamento. Veja, eu usei a cor verde ali atrás de propósito. Por onde ele passou, fica esse traço verde aqui e você consegue ter uma prévia do seu levantamento. Todos esses traços aqui que estão aparecendo são as paredes. Então é a partir daqui que você vai desenhando a planta baixa. Veja, eu vou desenhar uma prévia de planta baixa aqui, para vocês terem uma noção. Ó. Isso aqui é o que o laser scanner vai te ajudar a gerar. Ó. Aqui tem uma sala, aqui tem outra, aqui são as paredes. Ó. Veja, o laser scanner cinemático, ele consegue transportar de maneira virtual aquilo que está lá no campo também, que é a realidade. Só que você tem que fazer isso de maneira calma, tranquila. Vamos continuar o vídeo aqui. Ó, enquanto ele vai andando, ele vai capturando o ambiente. Veja, quanto mais ele anda, mais as informações ali vão sendo densificadas. Olha, ele está incorporando mais pontos dentro do levantamento. E está olhando aquilo ali no telefone também em primeira pessoa, numa visão tridimensional. Então essa é a parte interessante de você usar um laser scanner cinemático. Você vê o resultado em tempo real. E aqui agora ele está dando uma visão 3D daquilo que foi coletado com o scanner. Veja, ele representa o ambiente de maneira praticamente perfeita ao usar um laser scanner cinemático. Porém, o jeito que você anda no ambiente vai ajudar você a gerar um dado 3D de melhor qualidade. Tenha muito cuidado quando você estiver usando o laser scanner cinemático com esses detalhes aí. Como importar os dados brutos? Então a gente passou pelo planejamento, a gente viu aonde posicionar as cenas quando executar um levantamento estático, como que fica isso na tela do software de coleta. Então você viu o que são os links, a junção entre as cenas umas com as outras. Eu vou mostrar até um vídeo depois aqui de como funciona essa junção de cenas. Só que agora, depois de você fazer a coleta de campo, você precisa importar os dados brutos no software de registro para gerar o resultado final. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui nós estamos falando do Cyclone Register. E veja, ele tem um passo a passo bem determinado. Primeiro você importa, depois você revisa, aqui você finaliza o seu projeto, você escolhe a capa de relatório, né, dentro do software da Leica, e aqui você faz o relatório final e a exportação dos dados. Então você tem 1, 2, 3, 4 passos a dar, e assim você gerar o seu resultado final. Primeiro, então, você pega os dados brutos e joga para dentro dessa área ou se conecta ao laser scanner para transferir esses dados. Você tem essas duas opções. Ou primeiro você transfere os dados do scanner para o computador e joga aqui nessa área, ou você conecta via cabo o BLK 360 de segunda geração ao computador, ou se for um RTC via pendrive, se tiver coletado usando o tablet, você consegue conectar o tablet também,
e assim você importa os dados. Aqui no canto direito você tem várias opções. Então dentro da Leica você consegue ter detecção de alvos de maneira automática. Então mesmo que você não tenha marcado isso em campo ou que você tenha se esquecido, você consegue pedir para o algoritmo do software marcar esses alvos para você. AutoCloud é uma função dentro da Leica para juntar nuvens de pontos de maneira automática ou semi-automática de acordo com a sua necessidade. E se você usou o Cyclone Field e seguiu as dicas desse vídeo, você vai sempre usar essa caixinha aqui marcada, só ela, o pré-registro. Porque você já fez em campo esse trabalho de ir juntando as cenas de maneira prévia para você já ir para o computador sem ter muita dor de cabeça. Já para você ter o dado ali semi-pronto, só para você fazer a limpeza e um ajuste fino e seguir para a exportação. Tem a importação de imagens. Se você não importar imagens, você vai ter a nuvem de pontos colorida, mas você não vai ter fotos no seu levantamento, então isso aqui sempre fica marcado. Os softwares geralmente também tem um filtro de distância. Isso aqui é importante para, por exemplo, você está executando um levantamento aqui, numa área externa. Só que a sua região de interesse é a casa. E você, às vezes, não está mais de 50 metros longe dessa casa. Só que o scanner, lembrando lá do começo, alguns têm um alcance de 130 metros. Então, mesmo que esteja fora da sua região de interesse, como ele gira 360 graus, ele vai capturar tudo aqui fora. Então, você consegue ter esse filtro de distância. Fala assim, olha, eu não quero que tenha dados além de 45 metros, por exemplo, igual estar aqui na foto, aqui no filtro máximo de distância. Então, tudo que tiver além de 45 metros, ele vai apagar de maneira automática. Então, ele vai desenhar um raio aqui em torno do scanner de 45 metros, e tudo que tiver além desse raio, ele vai apagar de maneira automática, ok? Sempre a partir da posição do scanner, não mais além disso. Então, se tiver um scanner nessa posição, ele também vai desenhar um raio de 45 metros e vai apagar o que tiver naquele entorno, ok? E assim você vai melhorando o seu dado tridimensional se for da sua necessidade. Esse software da Leica também tem ferramentas de classificação automática da nuvem de pontos para terreno, construção, por exemplo, pessoas, paredes e assim sucessivamente. Dá para você filtrar sua nuvem de pontos e colorizar ela de acordo com aquilo que a nuvem de pontos está representando, mas é opcional. Terminou de fazer essas partes, você vem nesse botão aqui para ele importar os dados para dentro do scanner. Aqui você aperta em Import e espera os dados irem para dentro do computador, irem para dentro do software e você continuar com o processamento deles. Como funciona a junção de cenas? Aqui eu deixei um vídeo para vocês verem como que é essa parte de junção de cenas, como que é interessante. Aqui, ó, existem uma nuvem de pontos ciano e a outra laranja. Você precisa posicionar eles mais ou menos na mesma posição, não precisa ser 100%. Olha, tá ali. Deixa ele terminar ali que eu vou fazer mais uma. Ele mostrou o relatório de precisão, então essa junção teve 2 milímetros de precisão e 55% de sobreposição entre as cenas. Veja, esse histograma aqui mostra o quanto da nuvem de pontos teve sobreposição, ok? Então, e aqui é o ruído, ó, aqui 3,4 centímetros. Então, a maioria dos pontos estavam sobrepostos. Aqui no caso, 55,87%. E esse restante aqui são pontos que teve alguma discrepância e ele ignora dentro do levantamento, ok? Na junção de cenas. Ok, e juntou uma cena com a outra. Agora eu vou juntar mais uma. Ó, veja, ali fez o link, mostrou 7 milímetros de precisão. Agora eu vou trazer a terceira cena do meu levantamento. Ó, eu vou deixar esse primeiro aqui de novo. Ó, a parte ciano, ó. Tem essa parte aqui em comum e essa parte aqui em comum. Tem a fachada da casa também, essa parte aqui, ó. Aqui da Guanaline. Essa aqui é a fachada. Então é assim que você identifica elementos em comum e começa a posicionar as cenas umas sobre as outras. Isso é a sobreposição. E assim você vai juntando as cenas. Então aqui terminou de posicionar de maneira um sobre o outro, né? Tá ali, ó. Aqui nesse local tem coisas em comum. Aqui tem coisas em comum. Aqui, né, parte do guarda-sol tem coisas em comum. Aqui na parede, né, a parte da quina da parede aqui tem coisas em comum. E assim você identifica a sobreposição entre duas cenas. Aqui ele está fazendo o posicionamento tridimensional. Então veja, o piso está batendo um com o outro. Assim como a parte da árvore também tem sobreposição aqui. E a parte da fachada, que eu comentei com vocês, ó, tem sobreposição aqui. Então isso tudo faz parte do alinhamento da nuvem de pontos. Depois de terminar esses pontos, ficar mais ou menos em cima do outro, você vem aqui e clica em unir e otimizar. Ele vai fazer a junção entre esses dois pontos aí.
e assim você vai fazendo a junção das suas cenas. Um dos entregáveis após a junção das cenas, você finalizar, é o relatório de processamento. O relatório, ele mostra informações de quem executou aquele trabalho. Então aqui, por exemplo, é um teste que eu fiz para o curso. Então tá ali curso 3D do IF Sul de Minas, certificado por Pedro Santos, sua posição, o nome da sua empresa, e aqui embaixo fica o relatório desse levantamento. Então aqui está a contagem de cenas, ele chama aqui de setup. Então foram feitas 37 cenas, 37 locais que o scanner ficou parado e fez um giro de 360 graus, 45 links, então 45 junções de cenas que foram feitas, e uma força na geometria da minha nuvem de pontos de 81%, excelente. Sobreposição média de 52%, isso aparece aqui também, e um erro aqui de bundle, que é o erro da minha nuvem de pontos como um todo, de 4 milímetros. Ele fala também de um erro global aqui de 1 milímetro. Aqui é o erro total acumulado da minha nuvem de pontos, ok? Então tem esses erros aí dentro do relatório. Esse último aqui de baixo, é Cloud to Cloud, é o erro médio de junção entre uma cena e outra, nesses links aqui individuais. Tá? Então é um relatório bem completo, tem outras partes desse relatório também que mostram a matriz de links, as junções que foram feitas e o erro médio de cada um dos links do seu levantamento. Então é um relatório bem detalhado esse da Leica, que te entrega várias informações. Por último, os formatos de exportação que você consegue gerar do seu levantamento. Aqui tem algumas caixas marcadas, mas o Register exporta em vários formatos. LGS é o formato nativo da Leica, e ele gera aquele tool virtual que eu comentei com vocês, gratuito, além de ser compatível com extensões da Leica para AutoCAD, Revit, etc. Outros formatos de nuvem de pontos que saem é o PTS, que é um formato em texto de nuvem de pontos, o LAS, que é um outro formato muito conhecido da nuvem de pontos ali, do seu levantamento. Tem também o arquivo E57, ele tem dois formatos E57, um E57 único num bloco só, e o E57 em formatos separados. O E57 é o formato de nuvem de pontos, entre aspas, aberto. Vários softwares no mercado aceitam esse software de maneira nativa, essa nuvem de pontos, desculpa. Então você consegue, a partir do Register, já levar a nuvem de pontos direto para o seu software de modelagem e começar os seus trabalhos. RCP é o formato nativo da Autodesk. Então, se você utiliza AutoCAD, Revit, Navisworks, softwares desse tipo, o formato RCP já permite que você faça a exportação direto dessas informações. Então, no lugar de você gerar um arquivo E57, passar pelo ReCap, que é o software de visualização de nuvens da Autodesk, para depois gerar o arquivo RCP, a Leica já cortou esse caminho e você já consegue entregar direto o formato RCP e fazer a sua modelagem lá nos softwares. Okay? Ele exporta também as fotos panorâmicas, caso você precise dessas fotos para fazer um tour virtual em outra plataforma e assim sucessivamente. Então o Register tem vários formatos de exportação de dados. Aqui vai ser uma aula separada de compatibilização de projetos. Então o principal desafio na junção de variadas fontes de informações.